310 clubes de 54 nações, de onde vêm os atletas da Copa do Mundo 2018, faltando apenas 9 dias para o início da Copa do Mundo 2018, os 32 países que estarão na disputa pela taça na Rússia já conhecem seus 23 convocados. Ao todo, 736 jogadores estarão concentrados em busca da conquista do mais cobiçado torneio de seleções do planeta. Astros do futebol mundial partem de 54 nações diferentes, representando 310 clubes de todo o mundo, 7 deles do Brasil, número muito baixo perto do que outras potências do esportes apresentam. Apenas 9 jogadores em um universo de mais de 700 atuam por 7 clubes diferentes no futebol brasileiro: Cássio e Fagner, Corinthians, Trauco e Guerreiro, Flamengo, Arrascaeta, Cruzeiro, Pedro, Jeromel, Grêmio, Borja, Palmeiras, Cueva, São Paulo, e Martin Silva, Vasco. Países como Coreia do Sul, Egito, Japão, EUA, Turquia e Arábia Saudita estão à frente em relação à quantidade de atletas que jogam no Brasil. O futebol argentino também será representado por 9 jogadores e apenas 3 clubes: Cristian Pavón, Frank Fabra, Wilmar Barrios e Nathan Andes, Boca Juniors, Maximiliano Meza, Martin Campanha e Gastón Silva, Independiente, e Franco Armani e João Quinteiro, River Plate. Por outro lado, quem brilha neste quesito e com certa folga é o futebol inglês. Foram convocados 130 jogadores que atuam por 34 clubes diferentes na Inglaterra, seja na Premier League ou em divisões inferiores. Das 20 agremiações que disputaram a elite do campeonato local, 18 têm pelo menos um selecionável na Copa. Somente Bournemouth e Newcastle não terão representantes na Rússia. Dentro dessa enorme quantidade de jogadores que atuam na Inglaterra, o destaque é o Manchester City, que justificou a alcunha de um time global e forneceu 16 atletas para 8 seleções distintas: Alemanha, 1, Argentina, 2, Bélgica, 2, Brasil, 4, Espanha, 1, França, 1, Inglaterra, 4, e Portugal, 1. Com esses números, é o clube que mais terá atletas no Mundial. O futebol espanhol esteve muito longe de fornecer tantos jogadores quanto a Inglaterra, mas também apresentou um número significativo de representantes na Copa. Ao todo, 81 atletas atuam na Espanha por 22 clubes diferentes. Todas as 20 equipes que disputaram a primeira divisão do país em 2017 e 2018 tiveram pelo menos um jogador convocado. Como não poderia deixar de ser, os clubes espanhóis que mais enviaram jogadores para o torneio na Rússia foi a dupla Real Madrid, 15, e Barcelona, 14, que não ficaram longe do City neste quesito. Os atuais campeões da Liga dos Campeões terão representantes em 8 seleções: Alemanha, 1, Brasil, 2, Costa Rica, 1, Croácia, 2, Espanha, 6, França, 1, Marrocos, 1, e Portugal, 1. Já o Barça terá jogadores em 9 seleções: Alemanha, 1, Argentina, 1, Bélgica, 1, Brasil, 2, Colômbia, 1, Croácia, 1, Espanha, 4, França, 2, e Uruguai, 1. O Atlético de Madrid, por sua vez, atual campeão da Liga Europa, verá 9 de seus atletas em 5 seleções da Copa do Mundo: Brasil, 1, Croácia, 1, Espanha, 3, França, 2, e Uruguai, 2. O futebol alemão também terá uma quantidade considerável de representantes na Rússia. Estão inscritos na competição 67 jogadores que atuam em 21 clubes diferentes da Alemanha. Dos 18 times que disputaram a Bundesliga, primeira divisão do país, apenas o Freiburg não terá atletas na Copa. Em compensação,
O Bayern de Munique domina o cenário alemão neste quesito. O clube bávaro forneceu 11 atletas para 5 seleções: Alemanha, 7, Colômbia, 1, Espanha, 1, França, 1, e Polônia, 1. Outro destaque foi o Borussia Mönchengladbach, que terá 7 jogadores na Copa, 4 deles na seleção da Suíça, primeira adversária do Brasil. Interessante também a quantidade de jogadores que atuam no futebol italiano que estarão na Copa do Mundo, mesmo que a seleção da Itália não tenha se classificado para a competição. Ao todo, 58 atletas de 16 clubes diferentes do país estarão na disputa da taça em território russo. Das equipes de primeira divisão, apenas Benevento, Cagliari, Chievo e Sassuolo não terão representantes no torneio. A Juventus terá 11 jogadores em 10 seleções diferentes da Copa do Mundo: Alemanha, 1, Argentina, 2, Brasil, 1, Colômbia, 1, Croácia, 1, França, 1, Marrocos, 1, Polônia, 1, Suíça, 1, e Uruguai, 1. Outros clubes italianos com uma quantidade razoável de atletas no torneio são Napoli, 6, Milan, 5, e Sampdoria, 5, fechando as 5 principais ligas da Europa. O futebol francês é o quinto que mais fornece jogadores para a Copa de 2018. Ao todo, são 49 atletas de 19 clubes diferentes que estarão na Rússia. PSG, 12, e Monaco, 8. São as equipes com mais representantes entre as 32 seleções. O time parisiense terá convocados em 6 seleções: Alemanha, 2, Argentina, 2, Bélgica, 1, Brasil, 3, França, 3, e Uruguai, 1. Já os monegascos estarão espalhados em 7 selecionados: Bélgica, 1, Colômbia, 1, Croácia, 1, França, 2, Polônia, 1, Portugal, 1, e Senegal, 1. Na sexta posição do ranking está o futebol russo, com 37 jogadores que atuam em 10 clubes diferentes do país. Esses atletas estão espalhados em mais 9 seleções além da própria Rússia, que abriga 21 deles. CSKA Moscou, Lokomotiv Moscou e Zenit são os clubes russos mais representados no Mundial, com 6 atletas cada. O Brasil aparece apenas na 17ª posição desse ranking, atrás de Coreia do Sul, Egito, Japão, é o que não está na Copa, e Arábia Saudita, que não estão entre as potências europeias, nem entre os países mais tradicionais do esporte. No caso dos sauditas, por exemplo, 20 dos convocados pela seleção atuam no próprio país, por isso aparecem perto do topo da lista de ligas que mais fornecem jogadores e colocam o Al-Ahly e o Al-Hilal entre os clubes com mais atletas na Copa. Confira a lista dos clubes com mais representantes na Copa do Mundo. 1. Manchester City, 16 atletas. 2. Real Madrid, 15 atletas. 3. Barcelona, 14 atletas. 4. PSG, 12 atletas. 5. Tottenham, 12 atletas. 6. Bayern de Munique, 11 atletas. 7. Chelsea, 11 atletas. 8. Manchester United, 11 atletas. 9. Juventus, 11 atletas. 10. Al-Ahly, Arábia Saudita, 9 atletas. 11. Al-Hilal, Arábia Saudita, 9 atletas. 12. Atlético de Madrid, 9 atletas. 13. Monaco, 8 atletas. 14. Leicester, 8 atletas. 15. Borussia Mönchengladbach, 7 atletas. 16. Borussia Dortmund 7 atletas. 17. Al-Ahly, Egito, 7 atletas. 18. Arsenal, 7 atletas. 19. Liverpool, 7 atletas. 20. Sporting, Portugal, 7 atletas. Confira a lista das ligas. Países com mais representantes na Copa do Mundo: 1. Inglaterra, 130 atletas. 2. Espanha,
81 atletas 3, Alemanha, 67 atletas 4, Itália, 58 atletas 5, França, 49 atletas 6, Rússia, 37 atletas 7, Arábia Saudita, 30 atletas 8, México, 22 atletas 9, Turquia, 22 atletas 10, Portugal, 19 atletas 11, EUA 18 atletas 12, Bélgica, 15 atletas 13, Holanda, 15 atletas 14, Japão, 15 atletas 15, Egito, 14 atletas 16, Coreia do Sul, 13 atletas 17, Brasil, 9 atletas 18, Argentina, 9 atletas 19, Dinamarca, 9 atletas 20, China, 8 atletas.